Olá, sejam bem-vindos ao Golf Podcast São Pernambuco. A cada novo episódio abordaremos assuntos variados e que, de forma prática e objetiva, aprofundarão seus conhecimentos como gerente de projetos. Queremos fomentar a cultura da economia de projetos no setor público. Ajude-nos com sugestão de conteúdo e dicas pelo e-mail governo@pmipe.org.br. Eu sou o Fábio, voluntário do PMIPE, e no episódio de hoje falaremos sobre tecnologia e inovação no setor público. Hoje temos o privilégio de receber Álvaro Farias Pinheiro, ele que é professor e pesquisador, com pós-doutorado em inteligência artificial aplicada à tomada de decisão jurídica pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, ele é superintendente de inovação em inteligência artificial e saúde na Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. Vamos conversar um pouco sobre como a tecnologia e a inovação estão transformando o setor público, especialmente na área da saúde, e como a inteligência artificial pode contribuir para uma gestão mais eficiente e eficaz. Álvaro, seja muito bem-vindo. Obrigado por se juntar a nós. Para começarmos, conte-nos um pouco sobre sua trajetória profissional e como você chegou a atuar com inteligência artificial no setor público. E quais foram os principais desafios que você enfrentou ao implementar soluções de IA? Olá. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Fábio, Andresa, do convite do PMI, né? Uma honra estar aqui mais uma vez conversando com todos vocês, gestores de projetos que trabalham aí nessa labuta difícil que é gerenciar projetos. Mas, respondendo sua pergunta, Fábio, a inteligência artificial, em termos vamos dizer assim, entrou na minha rotina de trabalho já faz um certo tempo por conta da necessidade da onde eu estava lotado, né? Então, assim, só contextualizando, eu sou um servidor público, né, concursado da ATI. A ATI é a Agência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, e eu estava lotado. Desde quando eu passei no concurso, eu estava lotado na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, a PGEPE. E, independente de ser PGE ou qualquer outro órgão, todos necessitam de usar tecnologias, né? Mas a PGE, ela foi, vamos dizer assim, inovadora. Ela foi o órgão que iniciou o processo, né? Ela fez a inovação, né? Startou esse processo de inovação e, pelas necessidades que o órgão tinha, possibilitou que eu viesse a aplicar vamos dizer assim, esses estudos que vinham sendo feitos nessa área que a gente normalmente chama de BI e Analytics, né? Ou BA, que é justamente você transformar os dados em informação e essa informação gerar conhecimento, quer dizer, fazer a gestão orientada a dados. E uma forma de fazer isso vamos dizer assim, de uma forma mais eficiente, usando os modelos de inteligência artificial. Então, isso aí acabou unindo o útil ao agradável. Eu já vinha estudando isso e o órgão onde eu estava lotado necessitava disso e foi o casamento perfeito que resultou nas entregas da PGE e, consequentemente, também resultou na minha ida para a Secretaria de Saúde para buscar fazer essa implementação de inteligência artificial. Bom, eu espero ter respondido a pergunta, Fábio. Respondeu muito bem, Álvaro. Legal. E aí, Álvaro, na sua visão, né, quais são as maiores oportunidades que a tecnologia ela oferece, né, para modernizar a gestão pública e como a IA ela pode melhorar a eficiência, né, dos serviços governamentais? Eu posso até dizer que, na verdade, é em todas as áreas, né? Mas nosso foco é setor público. Mas IA, ela permite tornar o trabalho mais eficiente, mais eficaz. Em outras palavras, ela permite fazer com que aquela atividade, em especial repetitiva, ela se torne mais rápida e com menos erros. Por quê? Porque isso é característica de qualquer humano, né? O humano não gosta de trabalho repetitivo. Normalmente, que ele faz alguma coisa muito repetitiva, ele começa a ficar enfadado, cansado, e aí a possibilidade de cometer erros pelo cansaço, por aquele trabalho repetitivo, vai aumentando com o passar do tempo. Então, o trabalho repetitivo não é uma característica marcante para a máquina humana, e isso faz com que esse tipo de atividade
de construção de algoritmos que realizam trabalhos repetitivos sejam muito bem-vindos em qualquer atividade humana, né? Seja na iniciativa privada ou pública. Porém, fazer atividades repetitivas já vinha sendo feito há um certo tempo. Usando, por exemplo, você poderia usar macros do Excel para fazer trabalhos repetitivos. Mas aí começaram a surgir ferramentas específicas para isso, que é o que a gente chama de RPA, né? O Robotic Process Automation. Então, tem várias ferramentas que permitem automatizar processos de negócio. Mas, vamos dizer assim, a virada de chave que aumentou a utilidade desse tipo de ferramenta, que a gente pode chamar de hiperautomação, é no momento que você agrega a esses scripts de trabalhos repetitivos modelos de inteligência artificial. Porque esses modelos de inteligência artificial, eles, se a gente pegar uma definição de IA, segundo os dois papas de IA, que são Russell e Norvig, que tem a Bíblia da Inteligência Artificial, né, que foi escrita por eles. Inteligência artificial é qualquer tecnologia que tenta simular o comportamento humano. Então, se você tem algo que é um algoritmo, que, com base no aprendizado, ele consegue responder a uma necessidade, em outras palavras, fazer uma tomada de decisão, você aí consegue implementar ou agregar aos RPAs as IAs. Então, aí você tem o que a gente chama de hiperautomação. E isso acelera bastante uma série de atividades que muitas vezes você tinha boa parte do processo que era repetitivo, mas tinha etapas que precisavam de tomada de decisão. Mas não era uma tomada de decisão, vamos dizer assim, complexa, mas precisava ter uma intervenção humana para ter aquela tomada de decisão. E agora, com esses modelos, você consegue automatizar praticamente todo o processo. Só finalizando essa resposta, como os modelos de IA agora, principalmente depois do surgimento do Transformer, né, que é a arquitetura que deu origem ao GPT. Esses grandes modelos de linguagem, esses algoritmos, eles acabam conseguindo dar o suporte à tomada de decisões, até mesmo para problemas complexos. Então, cada vez mais, todo tipo de atividade pode ser automatizada com o uso desses modelos de IA, com alguns cuidados. Realmente é interessante, né, como as coisas lá vêm evoluindo, principalmente quando a gente compara com essa questão da tomada de decisão apoiada aí pela IA. E Álvaro, falando em setor público, a gente não pode deixar de comentar da questão organizacional, né? E aí, Álvaro, na sua percepção, como a cultura organizacional, né, no setor público, influencia na adoção dessas novas tecnologias? Existem aí alguns desafios específicos, né, pelo setor público? E você aí, como é que você enfrentou e superou aí esses desafios? Certo. Bom, vou responder primeiro a segunda e depois a primeira pergunta. A, a, a superação desses desafios, como eu disse, né, a gente esse processo ele começou na PGE e ele foi possível ser implementado porque os procuradores, eles, eu vou usar esse termo, eles compraram essa ideia, eles desejaram que isso acontecesse. Porque quando você, por exemplo, é um especialista em tecnologia, você quer sempre fazer uso do que existe de melhor de tendências tecnológicas. Porque isso faz parte é, do seu dia a dia, né? Você estuda aquilo, você busca aprender a tecnologia. Mas para o especialista em negócio, ele não quer tecnologia por tecnologia, ele quer usar uma tecnologia que venha agregar ao seu negócio. E aí é onde esses modelos de linguagem, né, as redes neurais generativas, né, as genais, elas vêm surpreendendo, mas até falando de modelos anteriores a ela, né, mostrando que modelos para classificação, agrupamento, predição, principalmente para fazer análise preditiva, ela mostrando os resultados, isso, qualquer que seja o gestor ou o nível estratégico da organização, ele vai ver com bons olhos. Então, ele vai investir. E aí, é o que eu digo, a gente conseguiu, a área tecnológica, conseguiu fazer essa implementação na Procuradoria, porque os donos da Procuradoria, que são os procuradores, são os donos da casa, eles viram os ganhos que poderiam ter com esse uso. Então, assim, isso foi o que aconteceu na PGE.
Mas, em termos de visão do Estado, e aí não vou aqui enfeitar a pílula, como se diz, né? O Estado ele ainda tem resistência. Por que tem resistência? Porque, para muitos, inteligência artificial se resume a GPT, se resume a um chatbot. E não é isso. Né? Inteligência artificial é um mundo de subcampos de pesquisa que tem um mundo de ferramentas que, se a gente for olhar organizações, ela tem a área de machine learning, né, de aprendizado de máquina, aprendizado profundo com deep learning, e aí vem esses grandes modelos, que tem várias aplicabilidades, que podem resolver vários tipos de problemas. Então, só que muitas vezes falta o que é o termo que é muito usado hoje, é o letramento de dados. Quer dizer, é necessário que isso tanto na iniciativa privada como na pública, mas o nosso foco aqui é setor público, que os agentes públicos tenham esse letramento de dados. Porque aquilo que a gente não conhece é normal do ser humano ter medo. Né? E como tem muita, vamos dizer assim, muita ficção em cima do termo inteligência artificial, graças a Hollywood, então, muita gente pensa que, isso vai ser um robô que vai tirar meu emprego, isso é muito complexo. Bom, o algoritmo em si é complexo, mas as ferramentas que são usadas hoje, que tem a interface do usuário, cada vez com um nível de usabilidade intuitiva que surpreende a cada dia. Na verdade, é mostrar que isso aí são ferramentas. IA é uma ferramenta que você pode usar para tornar a sua atividade mais produtiva. Então, isso é uma necessidade, não só no governo de Pernambuco, mas em todos os estados, fazer esse letramento de dados para os agentes públicos para que eles entendam que isso é mais uma ferramenta. É a mesma forma que eu consigo fazer uma analogia dessa forma. Hoje, em nenhum lugar, mesmo que não tenha um sistema, a pessoa não faz nada no papel e lápis. Ele, no mínimo, usa uma planilha Excel. Então, Excel seria o básico da sistematização. Obviamente, o ideal é que você tenha um sistema. Vai chegar um momento, e eu penso que isso não vai demorar muito, que IA vai ser o Excel dos nossos tempos. Então, todo mundo vai estar usando uma ferramenta de IA para agilizar o seu trabalho. O detalhe é que esse processo de transformação, aquelas pessoas que forem mais flexíveis e buscarem aprender a usar esses ferramentais, elas vão estar mais aptas para o mercado que vem se descortinando do que aquelas que têm a resistência por suas características próprias. E é muito interessante, Álvaro, desmistificar, né, esse tabu da inteligência artificial, né? Você colocou aí muito bem, né? Nas redes sociais, né, principalmente, você vê falar de tudo, né? Hoje em dia tá muito em moda aqueles memes dos robôs, né? Tipo, o robô vai roubar o meu emprego, né? E essa parte, né, de quebrar esses tabus é muito importante, principalmente para o setor público, né? E aí, Álvaro, falando aí um pouco do seu doutorado, né, do seu pós-doutorado, você se especializou em IA, né, para tomada de decisão jurídica. E aí, como que foi que a inteligência artificial ela pode, na verdade, né, auxiliar a tomar decisões no setor público, né? E aí, quando a gente fala setor público, aí são duas áreas críticas, né? Tanto a parte do sistema jurídico, né, quanto o setor da saúde. Isso. Veja, aí são várias possíveis aplicabilidades. Para você ter, só como um exemplo, né? Hoje, em qualquer lugar que você não tenha um sistema inteligente, como a gente chama, apoiando nos vários processos do setor público, ocorre o problema do gargalo, tá? Porque aí vem o termo burocracia, não no termo burocracia pejorativo, mas no termo de administração. Burocracia é um processo, né, que existe etapas que têm que ser seguidas para dar sustentação àquele processo, legalidade àquele processo, transparência para aquele processo. Então, essas etapas dentro de um setor público, dentro do governo, elas muitas vezes são bem detalhadas. E se elas são executadas por humanos,
sem uso de ferramentas para dar o apoio, ocorre que, naturalmente, todos os processos eles tendem a aumentar. Por quê? A sociedade ela cresce em vários aspectos, em número de população, em número de conscientização dos seus direitos e deveres, e, consequentemente, o uso da máquina pública. Então, isso só faz aumentar o número dos processos que existem nos vários órgãos públicos, né? E principalmente nos pilares de um governo, que é a educação, que é a saúde e que é a segurança. Então, se você não faz uso desse ferramental para apoiar os agentes públicos, para acelerar esse processo, isso inevitavelmente vai, cada vez mais a máquina vai ficar engessada. Então, ela não vai atender à necessidade da população. Eu costumo até fazer uma referência. A população, inevitavelmente, ela vai se tornando uma população, uma sociedade 4.0, porque ela vai aprendendo a usar essas tecnologias, onde elas são dispostas pelas várias empresas que fomentam a compra dos seus softwares, das suas aplicações. A própria pessoa vai fazendo os seus estudos e aprendendo. Então, você tem uma sociedade que ela se torna uma sociedade 4.0, trazendo aí esse conceito da quarta revolução industrial. E se o governo não acompanha, se o governo ele também não se torna um governo 4.0, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir atender às necessidades dos cidadãos. Então, ele não vai atender a sua missão, que é atender ao contribuinte. Então, é fundamental que o governo também faça o seu processo de sair de um governo 3.0 e ir para um governo 4.0. Legal, é realmente, né, importante, né, essa questão do avanço, né? E a gente não pode de deixar de comentar, né, para os gestores públicos aí que vão nos ouvir. Como é, Álvaro, que eles podem se preparar, né, para liderar esses processos de inovação em suas instituições? E aí não só isso, né? Quais são, né, os cuidados, né, principalmente aí cuidados éticos e legais, né, que a gente deve aí considerar, né, a exemplo da implementação da IA no setor público. É, assim, em termos de caminho, né, que eu penso ser um caminho assertivo, mas independente de ser servidor público ou não, mas, de novo, nosso foco aqui são os agentes públicos, é buscar essa capacitação. Obviamente, é interessante que o próprio governo faça essa capacitação dos seus agentes, mas, independente disso, como um cidadão, o agente público, ele também tem que buscar se capacitar. Então, uma coisa que eu acho muito relevante, principalmente para um agente público, é ele estar sempre se atualizando academicamente. Então, ele buscar aí se ele é técnico, ele buscar uma graduação. Se ele é graduado, buscar uma especialização lato sensu. Se ele já tem especialização lato sensu, buscar uma especialização estrito sensu, fazendo um mestrado, depois um doutorado, focando nas suas atividades públicas, né? Então, ele agregar esse conhecimento acadêmico para aplicação na sua atividade pública, contribuindo, então, como um cidadão, todo esse cabedal que é obtido dentro de conhecimento, dentro de uma academia. E aí eu penso que essa união, né, setor público e academia, eles são muito benéficos. Eles constroem bases muito sólidas. Contribui tanto para a academia, como contribui também para o setor público. Para a academia, muitas vezes, quando você está fazendo pesquisas, você acaba indo para pesquisas muito abstratas, né? Pesquisas puras, que não têm uma aplicabilidade, vamos dizer assim, imediata. E você trazendo os vários problemas, porque o que não faltam são problemas no setor público, para as pesquisas acadêmicas, então você traz todo aquele know-how dos professores, nas várias disciplinas que vão dar esse apoio na solução daquele tipo de problema. E, ao mesmo tempo, para o setor público, os agentes públicos vão estar sendo capacitados com essas tecnologias emergentes, né, que normalmente é o foco das academias, estarem sempre estudando as novas tecnologias, as tendências, o estado da arte. Então, esse conjunto é muito benéfico.
Esse recado aí realmente é muito importante, né? Principalmente aí pro aprendizado, né? Álvaro, foi um grande prazer recebê-lo aqui. E aí, muito obrigado, né, por você compartilhar aí conosco, né, sua experiência, né, e esses insights sobre tecnologia e inovação do setor público. Obrigado aí por estar conosco no Golpe Podcast. E você que nos ouve, acompanhe o Álvaro também nas redes sociais. Conecte-se com ele no LinkedIn. Álvaro Pinheiro. Álvaro, por favor, deixe uma mensagem aí para o pessoal que nos ouve. Bom, foi mais um prazer estar aqui, né, nesse chamamento do PMI. Sempre é um prazer atender e eu espero ter aí contribuído, né, nesse podcast e que façam uso desse conteúdo da melhor forma possível. O objetivo aqui é a gente fazer com que o Estado ele cada vez se torne mais tecnológico para atender melhor o cidadão. Bom, é isso. Agradecemos a companhia e até o próximo episódio, onde continuaremos explorando as melhores práticas em gestão de projetos no setor público. Obrigado por nos acompanhar em mais um programa. O meu nome é Fábio e você acaba de ouvir o Golpe Podcast Ação Pernambuco.